Congresso de Viena, que durou de 1814 a 1815, determinaram que os atuais territórios da Itália e da Alemanha fossem divididos em diferentes estados dominados por estrangeiros. Os povos desses territórios não aceitaram a divisão feita por Viena e promoveram, então, os movimentos racionalistas ter em vista de transformar suas nações em estados nacionais independentes. A Itália foi dividida em pequenos estados por ordem de Viena. São esses: Reino Sardo-Piemontês, governado por uma dinastia italiana, era autônomo e soberano. Reino Lombardo-Veneziano, governado pela Áustria. Ducados de Parma, Módena e Toscana, governados por duques subservientes à Áustria. Estados Pontifícios, governados pelo Papa. Reino das Duas Sicílias, governado pela dinastia de Bourbon. A primeira luta do movimento para unificar a Itália só teve início depois da decisão do Congresso de Viena, que se tornou a atual Itália. Uma das primeiras tentativas de libertação do território italiano foi uma organização revolucionária chamada de Jovem Itália, comandada por Giuseppe Mazzini, que era republicano, que junto com a Jovem Itália defendia a independência e a transformação da Itália numa república democrática. Em 1848, os seguidores de Mazzini causaram outra manifestação contra a dominação austríaca em territórios italianos, mas foram vencidos pelo poderoso exército austríaco. Embora a derrota, o ideal nacionalista era permanecer forte e, a partir dessa época, a luta pela unificação passou a ser liderada pelo Reino Sardou-Piemontês. Cavour, um dos líderes do Risorgimento, movimento que pretendia fazer a Itália reviver seus tempos de glória, representava todos os que desejavam a unificação. Para alcançar tal objetivo, Cavour teve o apoio da burguesia e dos proprietários rurais e colocou em prática um plano de modernização da economia e do exército do Piemonte. Junto da França, conseguiu ajuda militar para combater a Áustria. Com a ajuda dos franceses, o exército de Cavour obteve expressivas vitórias e a Áustria, derrotada, foi forçada a entregar o reino. Quase na mesma época, o revolucionário Giuseppe Garibaldi atacou o reino das Duas Sicílias e indicou condições para sua libertação do domínio estrangeiro. Decidiram então, por intermédio de um plebiscito, ser governados também pelo rei do reino sardo-piemontês, Victor Emanuel II. Em 1861, Victor Emanuel II foi proclamado rei da Itália, para que a unidade fosse concluída para conquistar Veneza e Roma. A cidade de Veneza foi incorporada no ano de 1866 e Roma em 1870, onde passou a ser a capital do país no ano seguinte. O Papa Pio IX não aceitou a perda dos domínios territoriais da Igreja e rompeu relações com o governo italiano, considerou-se prisioneiro e fechou-se no Vaticano. Assim nasceu a questão romana, que só foi resolvida em 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão. Por esse acordo foi criado o Estado do Vaticano, dirigido pela Igreja Católica. A manifestação nacionalista até pôde ser contemplada com o aparecimento dos carbonários. A ação dos carbonários se estabeleceu ao sul da Itália sob a liderança do comunista Filippo Buonarroti. Lutando contra a ação dos governos absolutistas, o carbonarismo foi um dos mais importantes movimentos nacionalistas de bases populares na Itália. Apesar de representar uma luta histórica ao longo do século XIX, a unificação italiana não conseguiu prontamente criar uma identidade cultural entre o povo italiano. Além das diferenças de cunho histórico, linguístico e cultural, a diferença do desenvolvimento econômico observado nas regiões Norte e Sul foi outro entrave na criação da Itália.
Mesmo com a agitação dessas revoltas, a presença austríaca e o poder monárquico conseguiram resistir à crescente tendência republicana. Só com o interesse da burguesia industrial do norte da Itália, politicamente patrocinada pelo primeiro-ministro piemontês Camillo Benso de Cavour, que o processo de unificação começou a ter maior sustentação. Angariando o apoio militar e político dos estados vizinhos e do rei francês Napoleão III, em 1859, a guerra contra a Áustria teve seu início.